meus amigos, minhas amigas, satisfação em encontrar com vocês mais esse momento de compartilhar aí a palavra de Deus, que seja para nós um momento de proveito também, de bênção, na nossa busca, na nossa vida e na nossa construção da nossa espiritualidade. Hoje nós estamos diante de um evento bem importante, marcante aí na história da vida de Jesus Cristo. A história de Cristo está começando. Estamos olhando as histórias do Antigo e do Novo Testamento, agora já passamos para o Novo Testamento e estamos acompanhando os primeiros passos de Jesus. E aí nós estamos com a história de Marcos capítulo 1, de Mateus capítulo 3, de Lucas capítulo 3, que relatam o batismo de Jesus. Diz ali então no texto, das histórias bíblicas do professor Georg, que é o nosso roteiro de histórias para essa temporada que estamos tendo agora. Diz lá, naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia, ele veio para o Jordão, a fim de que João Batista batizasse ele. O batismo de Jesus é um passo marcante também. João ele discute um pouco com Jesus quando começa essa história, dizendo: eu que devia ser batizado por você. João reconhece em Jesus Cristo a presença divina. Ele já tinha anunciado este Cristo, ele já tinha sido o precursor desse Cristo nas suas pregações. E agora ele fala, deixa que eu seja batizado por você. Porém, Jesus diz para ele: não, é importante que você faça isso agora. Talvez você não tenha compreensão do que você está fazendo, mas é importante que você faça isso, que você me batize, porque havia aí um detalhe importante que era o cumprimento da lei, a exigência da lei que havia naquela época. Então, João entra no Rio Jordão, Jesus acompanha, e ali Jesus então é batizado nas águas do Rio Jordão. Esse assunto ainda não tinha sido muito trabalhado, é um assunto novo. João Batista que estava trabalhando essa ideia do batismo das águas. É uma coisa totalmente inédita. Ela serve como também uma preparação, como toda a pregação de João Batista a respeito do ministério de Jesus, ela é uma preparação. Também nesse assunto há uma preparação. E Jesus mais tarde, no fim do seu ministério, ele vai falar do batismo, vai retomar esse assunto do batismo, que posteriormente vai ser trabalhado também pelo apóstolo Paulo. Mas aqui há um importante detalhe da vida de Cristo, que é a presença, a confirmação do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi apresentado, cumpriu a lei da apresentação ao 8º dia. A gente já falou sobre isso, quando Maria e José levam Jesus para o templo, e tem aquele encontro com Simeão. Aquela era já um princípio de uma renovação de uma aliança. Por enquanto, ainda a aliança antiga estava vigente, a aliança baseada no cumprimento das leis, dos 10 mandamentos. Jesus vai anunciar uma mudança, mas por enquanto ela não tem ainda não está presente ainda na história. Está começando a introdução desse novo acordo que Deus vem fazer com a humanidade, baseado agora na fé e baseado muito fortemente no batismo. Para comprovar essa importância dessa nova modalidade de fé, que até então era desconhecida, porque era baseada lá na circuncisão, não no batismo, agora Jesus ele precisa ter essa confirmação de que não é uma invenção dele, não é uma novidadezinha que ele está trazendo, uma modinha que ele está trazendo para criar uma igreja nova, simplesmente como um curioso pregador que quer criar sua própria igreja. Jesus Cristo vem tratando de um assunto importantíssimo, e a importância desse assunto ela é dada pelos acontecimentos, ela é confirmada pelos acontecimentos que estão diante do povo. Um desses acontecimentos é o batismo. E ela é tão fortemente confirmada que naquele momento em que Jesus foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, estava presente então o próprio Jesus, o Filho, que estava ali diante de João, nas águas. Nós vamos perceber que há uma voz do céu que se manifesta
que também é algo desconhecido, sobrenatural, que diz: esse é o meu filho amado. E tem uma outra presença, que é a presença do Espírito Santo em forma de pomba que aparece no céu. Então confirma a plenitude de Cristo no batismo, né? A divindade completa, o Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Então essa é uma confirmação importantíssima, que dá respaldo para aquilo que Cristo vai fazer, que distingue ele de um mero curioso criador de religião, mas é um cumpridor de promessas antigas que tinham sido feitas pelo Pai e que, movidas pelo Espírito Santo, tinham se consagrado, se confirmado e se consolidado até esse momento. Então não é uma pregação nova, tão nova assim, ela é uma novidade, mas ela está baseada em conceitos bem antigos, que são os conceitos da existência de Deus e deste Cristo, relacionado a esta pregação já anterior de tantos tempos, né, que é a pregação da presença do Pai. Aqui se consolida pela primeira vez essa presença visível, né, dos três, pelo menos visível no sentido de ser percebido, né? O Pai não é visível, ele é apenas audível, né? A voz de Deus é ouvida dos céus, mas dá para perceber para quem estava ali, dá para nós entendermos, né, que estavam presentes ali o Pai, Filho e o Espírito Santo. Isto é bem importante para nós, essa presença de Cristo com essa aprovação, essa consolidação da sua relação com a Santíssima Trindade. Então, o nosso Cristo não é um inovador, curioso, criador de religiões. Ele é o Deus presente, o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus Espírito Santo, mantenedor da fé e instalador da fé no coração das pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Deus também, que vem para consolidar a nossa salvação. Veja, é muito importante esse evento dentro dessa introdução dos evangelhos. Quando vem começando a igreja, a nova igreja cristã, ela vem começando nesta dinâmica, neste movimento. Então, é diferente simplesmente ter alguém que resolveu criar uma igreja e que abriu uma porta. Não é disso que nós estamos falando. É de um Deus presente na história da humanidade, que se firma diante de fatos históricos revelados e presentes, como nós vemos aqui. O batismo ele vem a ser, então, ele ocupa esse lugar especial, né, na introdução do ministério de Cristo. Cristo vem saindo, né, de um período importante lá da sua vida social, presença do pai, da mãe, toda aquela história deles de vida de um Cristo histórico presente, que também se manifesta dentro da história, que se fundamenta, né, dentro da história, para esse Cristo que vem trazendo agora esses conceitos mais etéreos, mais subjetivos, que são os referentes à fé, né, vai nos ligando à fé. Então, o batismo ele é essa nossa relação, ou até hoje, né, é o nosso portal de entrada na história da Igreja de Deus. É pelo batismo que nós entramos na história de Deus, pelo batismo Jesus Cristo vem entrando também, ele segue sendo o portal de chegada, de aproximação e de manutenção para cada um de nós dentro da história da Igreja de Deus, desse Deus revelado. Então nós vamos perceber aqui alguns detalhes importantes desse evento do batismo. Por exemplo, o batismo nos dá o perdão de todos os nossos pecados, porque nós nascemos fora dessa dimensão do perdão. Nós nascemos na dimensão da condenação, a lei nos condena. Como nascemos pecadores, como pecamos, como nascemos fora da aliança, somos condenados. Agora, pelo batismo, nós temos a promessa de salvação. É o nosso portal de entrada para a salvação, perdão dos pecados. Através do batismo, nós somos aceitos como filhos amados de Deus. Deus nos aceita na fé e nos recebe na sua graça como filhos amados dele. Ele nos dá a salvação. Ele nos santifica para que possamos viver em plenitude de fé. Então, esse batismo aproxima Jesus da história dele e da igreja, a qual ele se torna referência, e ainda hoje o batismo nos aproxima da história desse Cristo e da igreja desse Cristo.
Através do batismo, nós estamos vinculados pela nossa fé a esta igreja que é a única e santa igreja cristã. Nós estamos ligados, vinculados, fortalecidos e atrelados a esta igreja cristã. Então, nós temos uma dimensão nova de vida. Essa vida que se renova pela presença de Cristo, nos coloca numa dimensão especial de vida e nos envolve dentro de um processo novo, que é o processo da nossa santificação. O batismo, ele resume o primeiro processo da nossa existência de fé cristã, que é a nossa justificação. Nós somos justificados diante de Deus pelas águas do batismo. Isso é um ato em que nós somos totalmente passivos e único também. Não se precisa mais renovar esse ato. Uma vez acontecido, ele está valendo para todos sempre. O batismo é único, né? Esse é o ensinamento que nós temos dentro da igreja. E através dessa entrada, pela justificação, nós passamos para o segundo estágio, que é o estágio da santificação, aonde se desenvolve agora dentro da nossa vida 3 elementos fundamentais: a fé, a esperança e o amor. E aí está a dinâmica da vida. A santificação, como disse para vocês, ela é um momento único. Ela não cresce, ela acontece. A santificação, ela cresce, ela se desenvolve, ela é processo. É um processo que nos coloca em movimento, que exige de nós também movimento, né? A fé precisa ser viva e ativa, o amor vivo e ativo e a esperança também. Pela fé nós ficamos vinculados a Deus, ao nosso Pai. Pelo amor nós nos vinculamos ao nosso próximo. E pela esperança nós nos vinculamos à igreja do futuro, à igreja dos triunfantes, aonde Deus está com todos aqueles que já estão na bem-aventurança eterna. Esse é o nosso caminhar. Então nós vamos agora passar por um processo de crescimento e desenvolvimento da nossa fé, a partir do nosso batismo, para encontrarmos com Cristo na sua plenitude. E Ele é que nos dará a plenitude. Nós não vamos encontrar essa plenitude de fé, de amor e de esperança no plano de cá da vida, onde nós chamamos de igreja militante. Nós vamos encontrar apenas do lado de lá, que é na igreja triunfante. E o batismo é o nosso portal de chegada e de aproximação. O batismo desperta em nós os elementos que vão fundamentar toda a nossa existência cristã, da nossa santificação. Então, a santificação é um processo ativo. A gente pode cair dele, a gente pode de repente abandonar a fé, esfriar no amor e esfriar na esperança. Mas é possível voltar, porque o batismo também nos dá perdão dos pecados. E esse perdão é o nosso portal de reingresso. Então poderá acontecer com você, comigo, com qualquer um de nós, de passarmos por processos de esfriamento da nossa fé, da nossa esperança e do nosso amor, e às vezes até quase de esvair-se ao ponto de quase desaparecer. Aí é momento de arrependimento, de confissão, de volta, de pedido de perdão, para que possamos permanecer nesse caminho de santificação. Isso também será possível como um efeito contínuo do batismo em nossas vidas. Por isso é tão importante, tão marcante a história do batismo de Jesus, porque nos remete à reflexão daquilo que acontece conosco. No batismo, Cristo foi confirmado na fé. Nós também seremos confirmados na fé. A fé agora é o elemento de salvação, não mais o cumprimento da lei, mas a fé é o ponto central de toda a nossa caminhada. Então, importante a gente poder refletir sobre isso, a gente poder pensar sobre isso, a gente poder realinhar nossos caminhos e decisões nesse sentido também. Deus abençoe para você, para mim, para todos nós essa reflexão, que possamos sempre sair triunfantes de todos os nossos momentos de reflexão. Certo? Um abraço para você, para sua família, que Deus abençoe a todos. Seguimos juntos, na próxima semana estaremos aqui novamente. Buscamos agora a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Até a próxima semana. Nos vemos aí. Tchau, tchau.